Mancini, boa noite. Não era o resultado, Mancini, que você esperava. Eu gostaria que você fizesse uma análise desse jogo. Eu acho que foi um grande jogo, um resultado que o América foi buscar lá no fundo. Gostaria que você falasse dos dois tempos. Vamos lá então. Boa noite a todos. É óbvio que nós estamos muito chateados em virtude daquilo que nós acabamos acompanhando nessa tarde aqui em São Paulo. O América fez um grande primeiro tempo, teve até a oportunidade para sair na frente, assim como o Corinthians teve também. E aí voltou para o segundo tempo e logo a 1 minuto acabou tomando o gol. E isso fez com que a gente tivesse que dar uma alterada na equipe. E aí tomou o segundo gol. Então nós estivemos no segundo tempo 2 vezes desclassificados pela somatória de gols. E a equipe foi buscar, fez o 2-1, aí tomou o terceiro gol, foi lá e fez o 3-2. E suportou de uma forma heróica, porque nós tínhamos um time naquele momento que não era defensivo, era um time ofensivo em campo. E aí sustentou até o final, mesmo com o tempo extra, e levou a decisão por pênaltis. E aí, infelizmente, nos pênaltis a gente não foi bem, bateu muito mal, e isso acabou sendo determinante. Eu acho que, de uma maneira geral, resumo da partida, o América fez uma grande partida, enfrentou um adversário que também jogou bem. Então, por isso, todos aqueles que vieram aqui à Arena, o que acompanharam na TV, certamente assistiram um bom jogo de futebol, com muitas alternativas, com chutes de fora da área, com jogadas bem feitas. O América teve a oportunidade de fazer 2 belos gols na partida. Então, é óbvio, a gente fica chateado porque nós sabemos o quanto seria importante a gente passar aí a semifinal. Mas de uma outra forma a gente tem que aceitar, porque nós enfrentamos uma equipe que também jogou bem os 2 jogos, e esse equilíbrio à partida acabou sendo determinante ao longo dos 180 minutos. Né? E a decisão final dos pênaltis, o Corinthians acabou levando a melhor. Boa noite, Marcinho. Boa noite. Boa noite, Marcinho, de novo. Como você disse, o time do América se tornou mais ofensivo com as suas substituições, mas mesmo assim o América preferiu, em alguns contra-ataques, segurar a bola e evitar ir até o gol do Cássio para tentar matar o jogo e garantir a classificação. Isso foi uma orientação sua para o time ou foi a atitude dos jogadores mesmo? Não, isso não foi orientação minha, não. Eles sabem o quanto que eu peço para que eles sejam agressivos, ofensivos. É que neste momento do jogo eu estou entendendo que sua pergunta se refere aos últimos 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos de jogo. Ali nós tínhamos a possibilidade de acelerar o jogo, mas haviam alguns problemas na equipe. Nós não tínhamos o meio-campo marcador, nós tínhamos o Pedrinho Mastriani que já estavam desgastados no jogo, e o atleta sente isso dentro de campo. E eles mesmos, entre eles, determinaram que ali seria melhor uma posse de bola para levar para os pênaltis do que para se arriscar e acabar tomando o 4º gol. São situações onde os atletas eles vivem dentro da partida e quem está do lado de fora não tem muito acesso, até porque num estádio com 50 mil pessoas gritando do jeito que estava a torcida do Corinthians, fica difícil você passar a informação. Então essa é uma autonomia que todos os atletas do meu time têm, exatamente para que possam resolver os problemas que porventura apareçam dentro de cada partida. Mancini, boa noite. No dia a dia de coberturas dos Jogos do América, a gente percebe o tanto de domínio do elenco que você alcançou, especialmente para reagir aos resultados negativos durante a partida, modificações. Dito isso, queria que você analisasse a entrada do Benítez, que era como se fosse uma pedra cantada, que ele entraria numa emergência e funcionou, e o quanto isso te deixa animado para o restante da temporada, em que vai ser necessário esse domínio do elenco. Exatamente. O Benítez acabou sendo a peça da mudança, da transformação do América na segunda etapa. Ele entrou muito bem na partida, é um atleta dotado de uma capacidade técnica fora do comum.
Então, infelizmente, a gente não tinha o Benítez para todo o jogo. Se nós entrássemos com ele, talvez eu teria que tirar na segunda parte do jogo, e aí fica aquele jogo de quando é melhor ele entrar, e como ele vinha de alguns dias de uma inatividade, a gente achou melhor usá-lo ao longo da partida, e ele cumpriu bem a missão. Acho até que o Benítez, pelo pouco que jogou, pode ser apontado como uma das grandes peças do jogo, um dos destaques da partida, pelo volume que ele em pouco tempo conseguiu imprimir no jogo, fazendo com que o América reacendesse na partida, mesmo perdendo por 2-0 e 3-1, e fosse buscar o empate. Muito das jogadas que ele mesmo desenvolveu. Então é um atleta que tem que ser bem cuidado, porque ele é o diferencial do América. Junto com alguns outros atletas, a gente passa a ter uma força ofensiva muito grande. Então, por isso, a gente tem que saber usá-lo da melhor maneira possível. Mancini, muito boa noite. Boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superiores Esportes. Mancini, a gente viu o América bem postado em campo. O seu time jogou bem, eu acho que até os 2 tempos, na minha ótica. Vencer e perder faz parte. Isso a gente sabe. O que eu quero te perguntar é sobre, às vezes, nós observarmos alguns atletas, não estou falando do América especificamente, que às vezes num momento tão decisivo, eles às vezes parece que esquecem da responsabilidade, da seriedade daquele momento, que é o caso do Paulinho Boia, né, que bateu um pênalti, na minha visão, um pouco displicente. Não sei se você percebeu isso, se já viu, se vai ver, e se você tem a intenção de conversar com ele, porque aqui, entre os colegas, muita gente está comentando disso. A gente tem o hábito sempre de analisar as partidas e de dividir isso com os atletas, né? De falar dos acertos, dos erros, daquilo que nós podemos melhorar ou não. Esses são os ajustes que normalmente a gente faz ao longo da semana, ou depois de um jogo até o dia que antecede o próximo jogo. O pênalti do Paulinho Boia hoje, pela experiência que eu tenho no futebol, eu não conversei com ele ainda, mas eu acho que quando ele chegou perto da bola, ele esperava a movimentação do Cássio, e o Cássio não se movimentou, esperou, e ele foi de uma maneira que ele acabou não tendo alavanca para bater na bola com um pouco mais de força, um pouco mais de precisão, e isso acabou, de certa forma, ficando um pouco explícito, como se ele tivesse batendo fraco, ou usando o termo que você usou. Mas eu acho que foi muito mais em cima disso. Eu acho que ele esperava uma movimentação do Cássio que não aconteceu, e aí ele perdeu a força da perna para direcionar a bola do jeito que ele queria. Sempre que a gente perde um pênalti, há uma repercussão muito grande, né? Mas o atleta está ali, ninguém quer perder pênalti, a gente sabe disso. A gente lamenta muito, porque poderia nos daria a possibilidade de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, mas sendo direto na resposta, tudo o que acontece no jogo é conversado com os atletas, e certamente isso também será. Sim, boa noite. Boa noite. João Júnior, Mesa Esportiva. Você falou muito da questão ofensiva da sua equipe, mas eu queria que você fizesse uma avaliação do sistema defensivo do seu time, porque o seu time concedeu 21 finalizações ao Corinthians e sofreu 3 gols. Eu queria que você fizesse uma avaliação do setor de defesa do América hoje. Olha, a avaliação, ela não tem uma nota alta, né? Embora o América tenha feito um bom jogo, foi um jogo muito competitivo, né? Disputadíssimo em todos os setores do campo, mas o meu setor defensivo, ele carece de ajustes, porque você não pode, mais uma vez, ter tomado os 3 gols da forma como a gente viu, né? O nosso time, ele tem uma alta capacidade de chegar à frente, tecnicamente dizendo, de finalização, de chegar a gols. É uma equipe que cria bastante, finaliza bastante, mas tem que haver um equilíbrio, e justamente nesses momentos onde a gente está passando por uma instabilidade no ano, se dá muito pelo fato de nós não estarmos tendo a segurança necessária defensiva. Se nós analisarmos
analisarmos os gols sofridos hoje, certamente a gente vai achar algum erro de posicionamento, algum erro de gestual de corpo, e isso tem que ser corrigido, porque, de certa forma, está impactando diretamente em alguns jogos e na campanha a partir do momento em que a gente já está chegando quase no final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então é importante a gente reagir rapidamente e essa reação ela vai direcionada muito ao setor defensivo. Assim, um curto espaço de tempo, já vem outra competição já na próxima terça-feira e depois do jogo lá contra o Colo-Colo, você disse o seguinte: pode acontecer de manter esse time que jogou contra o Colo-Colo. O pensamento continua em montar essa equipe ou dá uma mesclada maior, visto o que aconteceu hoje aqui contra o Corinthians? E pela minha percepção do jogo lá, o América tem plenas condições de classificar na próxima terça-feira. Exatamente, é o que eu penso também, né? Não desmerecendo ninguém, o Colo-Colo tem uma ótima equipe, mas eu acho que o América, em virtude desse bom desenvolvimento de jogo que vem mostrando, tem totais chances de passar. E a ideia antes era exatamente que a gente passasse de fase da Copa do Brasil. E isso geraria para nós uma energia extra para decidir na terça-feira diante do Colo-Colo. Mas hoje, pensando, analisando, lógico que tudo ainda vai ser decidido ao longo desse período, né? Domingo, segunda até terça-feira. Mas eu, agora, neste momento, acho que nós temos que entrar com uma equipe alternativa. Porque não sei se a gente terá tempo para não só recuperar fisicamente os atletas, como emocionalmente. Porque hoje houve, até certo ponto, uma desilusão. E essa desilusão, ela demora um pouco a sair do nosso organismo, né? Então nós temos que ser o mais inteligente possível para entender que terça-feira a gente tem que ter uma energia, realmente uma intensidade diferente para poder superar o Colo-Colo. E talvez entrando com essa mesma equipe de hoje, a gente não alcance isso. Daqui até o jogo a gente vai pensar, mas a minha cabeça para este momento é de uma equipe alternativa. Obrigado, Marcinho. Boa noite. Obrigado, boa noite.